Não podemos entender nada da parte de Deus com a mente natural. Tem que ser pela revelação do Espírito. Vamos orar então. Pai de amor, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Senhor. Traga a revelação. Queremos mais, queremos conhecer mais do Senhor, praticar mais a Tua palavra. Queremos renovar a nossa mente para sermos transformados completamente à Tua imagem e semelhança, Deus. Nas atitudes, nos comportamentos, na prática, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Deus chamou o rei Saul e Deus chamou o rei Davi. Os dois foram escolhidos por Deus. Os dois. Isso, em primeiro lugar, demonstra a soberania de Deus. O reino de Deus só participa quem Deus chama. O reino de Deus não é feito de voluntário, eu quero participar, eu vou, eu não quero, eu não vou. Não, Deus chama, Deus escolhe. Isso mostra a soberania e um privilégio de ser chamado por Deus. Deus, quando chama, Ele também qualifica. Sabe, nada contra as qualificações naturais que você pode adquirir, que você pode ter. É até bom que você as tenha, mas jamais pense que a sua qualificação natural vai produzir qualquer coisa na eternidade. Não vai. No reino de Deus, só é feito, só tem valor eterno aquilo que é feito pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso que Deus, quando te chamou, quando me chamou, Ele põe um selo em você, chamado Espírito Santo de Deus. Esse selo é a qualificação de Deus na sua vida. Então, essa qualificação vem para te tornar filho de Deus e para te preparar para o propósito que Deus tem quando Ele te chama. Então, eu não preciso fazer nenhuma faculdade fora, nenhum curso superior, nenhum mestrado, nenhum doutorado para fazer a vontade de Deus. Eu preciso tão somente ouvir o Senhor, cheio do Espírito Santo, ir lá e fazer isso. Então você vê, Sansão ele não teve que fazer halterofilismo, ele não teve que fazer musculação para ter força. Não, o Espírito Santo, quando descia sobre ele tinha uma força sobrenatural, porque o reino de Deus se faz de coisas sobrenaturais. Então veja, tanto Davi quanto Saul foram chamados e foram qualificados por Deus com o Espírito Santo. Fala para o seu irmão, você recebeu o Espírito Santo. Fala para ele, você está no caminho de ser rei. Foi chamado e recebeu o Espírito Santo. E o que é que Deus fez mais na vida dos dois? Transformou os dois. A vida deles tinha um rumo até aquele dia, daí a pouco agora tem outro rumo. Eles foram transformados. Em que eles foram transformados? Em dois guerreiros poderosos, que nada podia resistir. A Bíblia diz que por onde Saul se virava para guerrear, ele vencia. A Bíblia fala que Davi, em todas as suas guerras, vencia. Vencia e vencia mais do que todos os outros. Então veja, Davi era um adolescente, virou um guerreiro. Saul já era um homem, mas também virou um guerreiro. Era um homem medroso, mas virou um guerreiro. Ou seja, essas são as três coisas que acontecem na minha vida e na sua vida quando nós somos chamados. Primeiro, somos chamados. Segundo, somos qualificados. Terceiro, somos transformados. E a consequência disso é êxito. A consequência disso são vitórias. Eu só não tenho as vitórias se eu não entendo isso, se eu não tomo posse disso. Mas em nome de Jesus, espero que não seja o seu caso. Você entendeu isso? É o tripé da vida cristã. Você entender que foi chamado, que você não é alguma coisa que por acaso aconteceu lá no reino de Deus. Não, você foi chamado, Deus te qualificou, Deus te transformou, e isso produziu em você um guerreiro. No entanto, quando você vê a vida de Saul e vê a vida de Davi, você vê que eles começaram iguais, da mesma forma, no entanto, terminaram uma diferença abissal entre um e outro. E aí, às vezes, você vê na vida cristã, homens e mulheres de Deus, que começam bem e terminam mal. Alguns desviam, alguns afastam, outros vivem uma vida assim, penosa, uma vida dificultosa, uma vida que não tem vitórias. Qual é a diferença entre Davi e Saul? Por que Davi terminou tão exitoso e por que Saul ficou pelo meio do caminho? Então, Saul, vamos pensar no vigor do reino dele. O que ele fez? Ele construiu um monumento para si. Davi, no vigor do reino dele, ele edificou o tabernáculo de Davi, que foi onde ele colocou a arca da aliança e celebrava a vida em volta ali. Então são duas coisas completamente diferentes. Veja, quem levanta o monumento como Davi, como Saul fez, o que aponta o monumento? Quando ele levantou o monumento para si, ele estava colocando a vida dele no centro do reino dele. Ele estava colocando a vida dele no centro do chamado dele. Ele estava olhando agora para ele. Ele estava agora dependendo das suas qualificações. O que ele estava fazendo é, olha, eu
sou um cara guerreiro, vitorioso, ninguém pode comigo. Olha aí, por onde eu vou, eu venço. Todos os homens qualificados estão comigo. Isso é construir um monumento, é você confiar em você. Você não entender quem era você e o que Deus fez com você para algo que Deus iria fazer. É você entender o seguinte: não, eu nasci para conquistar coisas para mim. Tem a ver comigo. Em cima da força do meu braço. Isso é levantar um monumento. Você sabe, levantar um monumento deixa a pessoa orgulhosa. Mas também aqueles que vivem no buraco é um monumento para si, porque eles estão vivendo em torno de si mesmo, dos seus fracassos. Então tem pessoa que fala: não vai dar certo nada na minha vida. Não, na minha vida nada funciona. Isso é levantar um monumento também para si, porque está olhando para ele, para as suas fragilidades, para as suas debilidades. Tanto quanto alguém que olha para as suas qualificações naturais. Os dois construíram um monumento. Saul fez esse monumento. Ele, quando cresceu, avançou e tudo, ele falou: eu sou a razão do meu sucesso. Davi, diferentemente, o que ele fez? Ele foi lá, buscou a arca de Deus, fez uma tenda, colocou ali em Jerusalém, que era o centro do seu reino, colocou ali em Jerusalém, pôs para celebrar a vida em volta daquela arca. E enquanto ali ele e as pessoas estavam celebrando a vida, o rio de vida de Deus fluía em todo o seu reino, e Davi foi só conquistando, só avançando e só consolidando. Por que Davi fez isso? Porque Davi sabia: eu vim lá de trás das malhadas, eu sei das minhas fragilidades, eu sei das minhas dificuldades, eu sei das minhas fraquezas. Mas acontece que Deus me chamou, Deus me qualificou, Deus me fortaleceu, e tudo que eu tenho tem a ver com Deus, e eu preciso de Deus. Depois de ver o que Deus fez por mim, eu amo a Deus. Então eu quero Deus no centro da minha vida. Se é para vitória ou não, eu quero Ele no centro. O problema é que quando você faz isso, o que acontece são só vitórias. Então Davi fez o tabernáculo. Eu imagino que você é distância do rei Saul. Não pelo início, mas pelo que se tornou a vida dele. Então Saul representa aqueles que nadam e morrem na praia. Davi representa aqueles que são exitosos, termina. Ele chega ao final, ele olha para trás e fala: boa obra. E aí ele parte para a eternidade, crendo e completamente convicto que terminou o que ele tinha que fazer aqui nesse mundo. Mas vamos entender um pouco mais. Eu quero trazer isso. O que significa o tabernáculo? Fazer um tabernáculo hoje. Porque isso foi o que Davi fez. Mas Davi literalmente fez uma tenda, foi lá buscar a arca da aliança, pôs lá no meio, criou todo um cortejo de celebração, de adoração, de exaltação a Deus. Isso acontecia e todo mundo que chegava lá via. Mas hoje é para nós fazermos isso? Fazer uma tenda, pôr uma arca? Como que é isso? O que significa isso hoje? Antes de eu falar o que significa, eu quero que vamos entender um pouco mais sobre Davi. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 13. Porque se nós entendermos mais Davi, entender como que funcionava o coração de Davi, nós vamos entender o que é o tabernáculo de Davi, e vai ficar mais fácil de entender o que é fazer isso hoje. Então, Atos, capítulo 13, vamos ler o verso 21 e 22. Olha o que a palavra de Deus fala sobre Davi. Então eles pediram um rei. Aqui está detalhando a história de Israel. Então eles pediram um rei. E Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, ou seja, Deus que tirou Saul, então, ou seja, Deus chama e Deus tira. Levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso aqui é muito importante, muito. Então olha, primeiro, achei. Isso é o que eu estou falando, Deus é que está procurando. Primeira coisa, isso mostra a soberania de Deus e o privilégio de ser achado por Deus. Segundo, a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas você sabe que ninguém nasce com o coração como o coração de Deus. Todo mundo nasce no inferno. Então todo mundo nasce com o coração inimigo de Deus. Então, ou seja, Deus fez algo dentro de Davi. Deus fez algo naquele homem a ponto de mudar o coração dele e o coração dele se tornar como o coração de Deus. E aí o Senhor fala o que é ter um coração como o coração dele. E aí ele fala: Davi é um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então o que é ter um coração como o coração de Deus? É quando você tem disposição de fazer toda a vontade de Deus, não só um pedaço da vontade de Deus. O que é que aconteceu com Saul? Saul ouvia a palavra de Deus, aquela que lhe agradava, ele fazia, aquela que não agradava, ele não fazia.
Davi, ou Saul, você sabe, Saul significa o desejado. Então, ou seja, aquilo que ele desejava era o que ele fazia. O que ele não desejava, ele não fazia. Então a palavra de Deus não era superior, não estava aqui acima. A palavra de Deus dependia dos desejos de Saul, para que ele pudesse cumprir. Mas Davi era o contrário, a palavra de Deus estava acima de tudo. Então toda a minha vontade, ou seja, Davi ia fazer toda a vontade de Deus, porque tinha um coração segundo o coração de Deus. Sabe, quando você sabe, eu vejo isso muito em relacionamentos. Então, tem pessoas que estão orando para saber com quem casar, alguma coisa assim. Mas ele está sujeito primeiro ao sentimento e não à vontade de Deus. E se Deus falar que alguém não é à vontade, mas ele acha que ele ama, gosta, tem sentimento, ele se envolve com a pessoa, mesmo sendo contra a vontade de Deus. Ou seja, é um Saul na vida, ele está vivendo pelo desejo, ele não está vivendo pela palavra de Deus. Davi não, ele fazia aquilo que Deus dizia para ele fazer, toda a vontade. Quando é que Saul começou a ser rejeitado por Deus? O dia que ele não cumpriu a vontade de Deus. Ele, como rei, foi chamado para fazer a vontade de Deus. Mas o coração dele, ainda que ele foi transformado num novo homem, o coração não acompanhou. O coração não avançou na direção de querer fazer a vontade de Deus. Mas Davi foi levantado para fazer toda a vontade de Deus. Deus olhou e falou: esse rapaz vai fazer toda, não é uma parte, vai fazer tudo. Fazer toda a vontade de Deus? Vou te falar algo. Por que é que às vezes a gente tem dificuldade de fazer a vontade de Deus? Vou te falar por quê. Porque nós não entendemos o que é a vontade de Deus. Paulo diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mas tem pessoas que acham que a vontade de Deus não é boa, não é agradável e muito menos perfeita. Por quê? Porque Paulo diz que para que eu entenda que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, eu preciso renovar a minha mente. Nós temos os nossos cursos aqui. Para que são os nossos cursos? Cursos de efeitos, curso de maturidade, começa lá de consolidação, começa no encontro ainda, depois tem um curso de treinamento de líder, temos o seminário. Para que nós fazemos esses cursos? Para cumprir a palavra de Deus, para te dar liberdade e oportunidade de renovar a sua mente. Para que precisa renovar a mente? Para que você entenda a vontade de Deus. E saiba, a única coisa que permanece nessa terra é a vontade de Deus. Todo o resto passa e vai passar, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu preciso saber qual é. E como que é que eu vou entender a vontade de Deus? Renovando a minha mente. Muitas vezes as pessoas ligam para mim, ou vêm conversar comigo para entender a vontade de Deus. Eu falo: olha, eu posso até te falar um pouco sobre a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que você saiba qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você conheça a vontade de Deus. Deus quer falar diretamente com você. Deus quer, porque você é filho, Ele quer que você o entenda, que você olhe para Ele, que você aceite a vontade dEle, porque Deus tem coisas boas a seu respeito, a meu respeito. Os pensamentos do Senhor são de paz. Então eu tenho que olhar para a vontade de Deus como algo que é bom, que é agradável, que é perfeito. Se eu não entendo ainda, é porque está faltando algo aqui na minha mente ser renovado. E se precisa ser renovado aqui, faça os nossos cursos. Vai te ajudar bastante. Só isso não, venha todo domingo, lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, ore, converse com Deus, e você vai ter sua mente renovada. Tendo a mente renovada, você vai conhecer a vontade de Deus. E veja, Saul não tinha a mente renovada. Por que não tinha? Porque a arca ele deixou lá num canto do reino. Davi tinha a mente renovada? Tinha, porque ele pôs a arca no centro da vida dele. Todos os dias estava lá adorando a Deus. Fez até uma estola sacerdotal para ele mesmo, coisa que nem podia na época, mas ele fez, e Deus nem fez nada, nem puniu Davi, porque isso era o desejo dele de conhecer a Deus, era o coração dele para Deus, o coração dele era como o coração de Deus, e como coração de Deus ele queria fazer toda a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Então, ou seja, o que Davi fez, o tabernáculo, é a vontade de Deus. Então, não é só uma opção para mim e para você. O tabernáculo de Davi não é só algo a mais que eu e você podemos fazer. O tabernáculo de Davi é a vontade de Deus. Agora, essa vontade de Deus, se você reparar, você vai ver o seguinte: que a vontade de Deus sempre ela caminha no sentido de separar eu e você do mundo. A vontade de Deus sempre caminha na direção de te proteger do mundo. A vontade de Deus sempre anda na direção de levar eu e você a vivermos uma vida superior àquilo que o mundo vive. A vida de Deus sempre é assim. A vontade de Deus sempre vai caminhar na direção de
abençoar a sua vida em primeiro lugar, para que depois você seja um polo de bênção para as outras pessoas. A vontade de Deus sempre caminha nessa direção.